Mais um boa noite para todo mundo. Tão bom dar boa noite, né? Primeiro agradecer mais uma vez o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Nunes. Eu vim para esta casa no ano passado, trazido pela dor. Como muitos de nós que se aproximam do espiritismo, da doutrina, né? Pela dor. Tive uma passagem rápida na adolescência e na idade adulta, não sei se madura, me reaproximei da doutrina. O tema que trago para nós refletirmos aqui não é bem uma palestra, porque palestra a gente parte do pressuposto, eu pelo menos assim faço, de que quem vai falar tem mais conhecimento do que eu que estou aí para poder abordar um determinado tema, o que não é o caso. Eu peço desculpas a quem eu vou já frustrar logo de início. Né? Mas a bem da verdade, o que eu trago são reflexões, porque os temas quando eu abordo, alguns temas que eu tive o interesse em abordar, todos eles surgiram por uma inquietação minha. Acordava e aí vinha uma coisinha no ouvido, não para eu falar, mas para eu refletir sobre aquilo. Com absoluta certeza era algum mentor dizendo, rapaz, você pisou na bola, vá pensar sobre isso. Né? E como eu gosto de estar falando sobre aquilo que eu penso, aí me aventuro nas palestras. Né? Então o tema que há um certo tempo eu venho pensando e fui estudar sobre o tema é sobre a verdade. E a fala, a oração, a prece que o Robson fez logo no início tem tudo a ver com esse tema. Nada é por acaso. E vamos saber o porquê da fala do Robson quando ele diz que nós precisamos nos ajudar, tem a ver com a busca e tem muito a ver com a vivência da verdade. Mas eu quero começar a nossa conversa. Eu vou deixar o meu celular ligado aqui, mas ele está no silencioso só para me abordar no tema. Eu falo mais do que o homem da cobra. Então eu preciso de ter uma certa disciplina. Mas eu quero fazer para os amigos aqui 3 perguntinhas básicas. Eu vou levantar o braço, mas não é para ninguém me acompanhar, né? Porque eu vou responder também as perguntas, tá certo? Então fiquem à vontade para responder ou não. A primeira é, quem quer um mundo melhor aqui? Isso é fácil. Vou baixar. Segunda, quem quer evoluir espiritualmente ao longo desta encarnação? Muito bem. Eu estou falando que não precisa levantar o braço em todas, tá certo? Quem quer trabalhar para isso? Bom, eu estou de óculos, não consigo ver muito longe, então eu não vou nem contar o que é que isso tem a ver com a verdade. Nesse meu estudo, ou nessa minha reflexão sobre a verdade, eu fui começar a fazer algumas perguntinhas. Eu gosto de estar perguntando. Fui um menino muito perguntador. E a primeira pergunta que me veio é, o que é a verdade? Essas perguntinhas depois nós vamos saber o porquê que elas foram feitas, tá certo? Então, não fiquem na curiosidade não. O que é a verdade? A gente ouve muito falar sobre a verdade. A gente lê muito sobre a verdade. E muitas vezes a gente emite determinados pensamentos, né? Determinadas opiniões, mas não tem muito a base. Onde é que vem isto que me inspira ou que me alicerça esse opinamento? Quando a gente vai, e essa é uma verdade, é um recorte da verdade que eu trago, né? Que eu apresento aos amigos. Quando a gente vai ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 ao 40, ele conta uma historinha de um doutor da lei que foi testar Jesus Cristo. Jesus falava para alguns homens e o doutor da lei chega e pergunta, né? Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus dá uma resposta extremamente sábia como todas as outras. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos. Mas o segundo é semelhante a este. Amarás o próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. Eu acho que é uma provocação para nós, de forma simples e didática, porque Jesus falava dessa forma, de forma didática, o resumo do que é a verdade, do que nós devemos buscar. A verdade não é o desvendamento de mistérios, mas é o ensinamento mais profundo que a gente pode ter e buscar. E aqui está esse resumo dado pelo Senhor, pelo nosso irmão, Jesus Cristo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então há três entes envolvidos nos dois principais mandamentos e no resumo de tudo que Jesus nos apresenta. Deus, o próximo e eu. Portanto, a verdade que a gente tanto procura está na palavra de Deus e na vivência dessa palavra com Ele, com o próximo e com a gente mesmo. Ela é simples e ao mesmo tempo extremamente profunda. Nós sabemos disso, né? Onde é que está a verdade? Quando a gente vai fazer uma leitura mais apurada do Livro dos Espíritos, na sua questão 621, há esta pergunta feita por Allan Kardec. Onde é que está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a verdade? E os irmãos do outro plano apontam de forma muito direta na consciência. Estes ensinamentos dados por Jesus, que a gente pode encarar como a verdade, amar a Deus, ao próximo como a si, esse ensinamento não está em outro canto que não seja na nossa consciência. Muitas vezes a gente se pega, eu me vejo muitas vezes, fazendo determinadas leituras, ouvindo determinados irmãos, em busca da compreensão do que é a verdade. E quando, ao me analisar, ao me perceber, eu percebo determinadas questões que são muito mais profundas para o meu autoconhecimento e para a minha vida do dia a dia, do que o que eu busco nos livros. O estudo é fundamental, é de suma importância. Eu vou falar um pouco mais à frente. Mas buscar no exame da consciência, este é um exame, este é o caminho mais verdadeiro e mais consistente para se chegar à verdade. Inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, no item abaixo, na 621A, há uma indagação que é bem interessante para nós. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia então de ela ser revelada? Volta e meia, a gente pega Jesus buscando revelar, buscando confirmar determinados ensinamentos. E os irmãos do outro plano explicam, ele, o homem, a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, volta e meia, a gente precisa estar sendo lembrado dessas verdades, né? Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Sabendo mais ou menos, né? Vamos aqui combinar que a gente sabe mais ou menos então qual é a verdade, onde ela reside, que é na consciência. Vem uma outra indagação que acompanha o homem há muito tempo. A gente vai conseguir conhecer toda a verdade, né? Compreender toda essa grandeza, profundidade desses dois ensinamentos apresentados por Jesus? Será que é possível? No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem que esta questão vem à tona. E a resposta dada pelos irmãos espirituais é que a verdade absoluta, ela é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não lhe é dado saber tudo. Nesse momento, nessa encarnação, a gente não vai saber de tudo. Então quem está angustiado por saber já vai se conformando. Nós só conhecemos uma verdade, dizem os irmãos, que é uma verdade relativa. E ela é proporcional ao nosso adiantamento. Vou repetir. Nós só vamos ter contato com uma verdade que ela é relativa. E ela é diretamente proporcional ao nosso nível de adiantamento. Portanto,
não vamos aguardar. Pode ser que tenha alguém aqui que já esteja bem mais adiantado do que todo mundo, esteja aqui só cumprindo missão, não esteja mais em provação, né? Ou em cumprimento de pena. Ó glória! Então, mas a maioria de nós ainda está, por esse plano, na provação, na busca do aprimoramento espiritual. Então não vamos, a princípio, nos angustiar se não compreendemos determinadas passagens da fala de Jesus, se nós não compreendemos determinadas passagens da própria doutrina. Porque só vai ser nos dado o poder de compreender a partir da nossa capacidade de compreensão. Jesus deu um exemplo muito bem isso quando esteve aqui à Terra, quando falava em parábolas. Ele não falava em parábolas para ficar difícil, era didático, Jesus. Pois é, a consciência daqueles homens só podia compreender se fosse uma fala firme. Muitas vezes tem ensinamentos que a gente pensa, mas Jesus disse isso, disse. Porque esta era a linguagem dos homens da época, e muitas vezes é nossa também. E trabalhava com figuras, com historinhas, para ilustrar o conhecimento que era muito profundo. Portanto, vamos ter ainda outras oportunidades de vivenciar nesse plano ou em outro plano, em outro planeta, e aprimorar a nossa capacidade para compreender a verdade. Eu trago esse ponto para a gente, pelo menos para mim, né, para diminuir a minha angústia de época. Hoje eu estou mais tranquilo em relação a isso, de querer compreender a verdade. E se não compreendesse, me sentir meio que incapaz. Não. Deus nos dá o esforço e a compreensão na medida certa. Onde é que eu conheço esta verdade, então? Eu sei que ela mora, ou ela reside na nossa consciência, que nós não vamos poder ter acesso à plenitude dela, porque obviamente vai depender do nosso adiantamento, isso é individual, por isso não dá para a gente se comparar, nós não podemos nos comparar. Mas onde conheço essa verdade? Eu ouso dizer que nós conhecemos, ou temos acesso a essa verdade, né, a compreensão dessa verdade que mora na nossa consciência, a partir do estudo sistemático. Na casa nós temos às quartas-feiras um estudo bem profundo. Mas é fundamental que cada um de nós, na medida que vá tendo esse contato, ou se sentindo chamado a compreender mais a doutrina, porque não necessariamente todos nós aqui somos espíritas, somos muitas vezes simpatizantes pela doutrina. Então, na medida que eu vou sendo chamado, me sentindo envolvido para poder compreender um pouco mais determinados pontos, é fundamental o estudo sistemático. Não basta apenas que eu leia uma folha, um capítulo, uma página, um livro, se eu não mantiver a mesma disciplina do contato com o ensinamento. Isso vale para tudo. No livro dos médiuns, há uma pergunta que tem uma vinculação muito grande em relação à questão do estudo. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Mencionava mais a questão das mensagens recebidas. E os irmãos dizem, para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se. Estudai, comparai, aprofundai. A doutrina, eu creio que todos nós sabemos aqui, ela tem como base a fé raciocinada. E essa razão que eu trago para a compreensão da fé, ela tem que ser necessariamente embasada em um estudo e uma reflexão individual. Não é o Felipe que vai dizer o que é certo ou errado. Não é o Tito que vai apontar para onde devo ir. O caminho é meu. O livre arbítrio a mim pertence. O que não significa dizer que eu não devo trocar impressões sobre a minha interpretação de uma determinada leitura com o Felipe, com o Tito, com quem vale. Né? Então é fundamental que a gente tenha em mente que ter uma compreensão sobre a verdade é ter uma disciplina de estudo. E aí entra o primeiro ponto que eu faço de ligação com a fala do Robson. A gente precisa se ajudar para poder ser ajudado. A gente não acorda um dia iluminado.
A gente não acorda um dia com todas as nossas pendências resolvidas. Não. Tal qual a obsessão, o nosso aprimoramento, como as obsessões, elas se dão de pouquinho, sem a gente sentir. E um belo dia a gente se depara discutindo a doutrina, dialogando sobre a doutrina num outro patamar. Fruto da disciplina do estudo. Me faço entender? Felipe, faço. Pronto, beleza. Tu vai ser a minha referência. Ou referência. Boa, fantástico. Há uma outra perguntinha também que eu desejo fazer para os amigos. Certo, ok. Então eu tenho que estudar, né, aprofundar um pouco mais o meu conhecimento, porque a compreensão da verdade ela é diretamente proporcional ao meu adiantamento, e adiantamento intelectual e moral. Né, não é só o adiantamento intelectual, é e moral, que a doutrina espírita, como a doutrina deixada por Jesus Cristo, ela é eminentemente moral. Onde é que eu vivo a verdade? Aí eu ouso também dizer que a gente vive a verdade na prática diária do bem. Esta é uma lição que Jesus deixou muito claramente para todos nós, em diversos momentos. Existem dois campos da prática desta verdade, da prática deste bem. O primeiro campo, que é o que imediatamente a gente vê, que é o campo terreno. Nosso plano terreno, planetário. E imediatamente também vem à mente a prática do bem através do trabalho voluntário, da ajuda financeira, do alimento. É claro que isso é fundamental. Mas lembre-se que a gente fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? Tem grupos que estão muito próximos da gente que às vezes a gente negligencia na prática desse bem. São os grupos da família. Às vezes no trabalho, a gente tem um trabalho tão bonito numa casa, numa igreja, mas no trabalho a gente é intragável. A gente não vive a verdade. Ah, mas então a gente não pode falar porque lá é uma repartição pública, ninguém pode falar em Deus, o Estado é laico. Sim, mas ninguém está falando sobre pregação, está falando sobre viver o bem, praticar o bem. É só isso. Né? Na vizinhança, entre os amigos, quantas chances a gente tem de viver este bem, de pregar na prática, pela ação, a verdade, e a gente desperdiça. Há um outro plano, ou um outro campo de atuação da verdade, e que a gente pode fazer, cada um de nós pode viver, que é o campo espiritual. Eu não sei vocês, eu não consigo ver, mas eu não tenho a menor dúvida que cada um de nós aqui, eu pelo menos devo ter uns 4 ou 5 aqui, me acompanhando. Só pelo peso do ombro, né? Então todos nós somos, a todo instante, acompanhados de irmãos, que são atraídos pelo que a gente oferece. Esses irmãos são excelentes oportunidades de nós exercermos a caridade, viver a verdade. Na prática, mas Wellington, eu não consigo vê-lo, não se preocupe porque ele está ali vendo. Pratique o bem. É uma forma, quem sabe até de discipliná-los, orientá-los, doutriná-los. Então, primeira preocupação no campo espiritual, uma reflexão que eu deixo com vocês, é que a gente tome cuidado com o que nós fazemos, mesmo que sejamos sozinhos, porque tem muitos irmãos nos acompanhando. E eles vão se atrair pelo que nós fazemos e podemos, inclusive, influenciá-los para o bem ou para o mal pela nossa prática. Outra, e aí também é nosso e a gente não pode transferir, que é a qualidade dos nossos pensamentos que emitimos a todo instante. Uma está ligada à outra. Né? Os nossos irmãos do outro plano, e nós já fizemos, para quem acredita, e vamos fazer quando deixarmos esse plano, não há segredo para os irmãos espirituais. Eles captam tudo. Pensei uma besteira. O Felipe não sabe, mas tem os 4 ou 5 que me andam sabem o que eu pensei. Portanto, fazer uma avaliação contínua, diária, da qualidade dos nossos pensamentos
é um exercício de disciplina também voltada ou direcionada para a prática da verdade. Eu me faço entender, pessoal? Sim? Opa, mais uma voz aí, obrigado. Isso foi na segunda linha, ou na segunda fila. Tem uma historinha de Chico Xavier, não sei se eu já contei aqui, do irmão cego, contei, que caiu de uma ponte de 4 metros. Me permitam. Um irmão caiu de uma ponte na cidade lá, de Chico, e ficou extremamente machucado, né? Cego, esmoléu, coitado. E o Chico ficou sabendo, foi ampará-lo e o trouxe para casa. Chico trabalhava de manhã e à tarde, só podia cuidar dele à noite, né? O que ele fez? Colocou um anúncio no jornal e pedindo ajuda, contando o caso, pedindo ajuda e tal. 7 dias não apareceu ninguém. No 8º dia apareceram 2 senhoras, 2 moças, né? Eu pergunto para vocês, eram evangélicas? Não, muito bem, acertou. Católicas? Não, também acertaram. Agora, eram espíritas? Não, também. Nossa, vocês conhecem a historinha. Eram 2 jovens profissionais do sexo. E elas se apresentaram para ajudar ao Chico a cuidar do velho, né, do jovem lá, cego e esmoléu. Então elas ficavam de manhã e à tarde, o Chico trabalhava, quando era noite eles faziam a mudança do turno. Só que o Chico fazia sempre na mudança uma oração. Os 4 se davam as mãos e faziam uma oração. Passado um mês, o nosso irmão cego e esmoléu já estava bem melhor, curadas as feridas, o trauma. Então o Chico resolveu dispensar as meninas. Não caberia ficar a manhã todo no sacrifício danado e à noite ainda tinha que trabalhar, né? Então ele chegou para as meninas e disse: olha, minhas filhas, a partir de hoje vocês não, a partir de amanhã, né? Vocês não precisam mais vir, porque nós já demos o cuidado que precisava para o nosso irmão. E fizeram a última oração. Ao terminar, para a surpresa do Chico, as 2 chegaram para ele e disse: Chico, nós pensamos bem sobre as nossas vidas. E ao longo desse 1 mês nós tomamos uma decisão. Nós estamos indo para Belo Horizonte. Depois se soube que uma se formou em enfermagem e a outra fez um curso para costureira. Saíram daquela vida, né, da venda do corpo para outras 2 profissões. O que essa passagem dessa historinha real de Chico nos diz? É a atuação de Chico no plano terreno em curar as feridas do cego esmoléu e pela oração. E talvez a oração não fosse nem direcionada a ela, né? Talvez Chico não tivesse esse preconceito. Eu presumo que não, né? São 2 mulheres de má fama, são 2 irmãs que estão me ajudando. Mas aquela oração, com absoluta certeza, tocou o coração das jovens. E aí se deu uma grande recuperação moral, mais do que física. Então as nossas ações do dia a dia, elas se transformam, ou podem se revelar, em curas físicas, plano terreno, e em curas morais. Me faço entender? Sim. Gostei. Existem 3 tipos de espíritas. No Livro dos Médiuns, não isso é invenção minha não. No Livro dos Médiuns, na sua questão de número 28, ele diz o seguinte: entre os que se convenceram por um estudo direto, pode destacar-se 1. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. São aqueles que são chamados pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, os espíritas experimentadores. São aqueles que vêm a casa para ver se aparece alguém, se tem alguma carta para mim. Se eu ouço alguma coisa, o pessoal diz que o espírito fala, né? Eu não ouvi nada. São aqueles que são atraídos pela curiosidade. Vamos pensar se a gente está nessa categoria. Tem uma outra categoria, que o doutrinador nos apresenta como os espíritas imperfeitos. São aqueles que vêm a uma casa, uma palestra, o que o valha,
que compreendem bem a filosofia, que acham que a gente tem que fazer aquilo mesmo. É por aí. Mas quando sai ali do portão, não, mas aquilo ali era só lá na casa espírita, que o mundo é outro, né? Eu não estava sendo acompanhado, né? Eu não estou sendo acompanhado aqui por fora, então eu posso fazer tudo lá, não. Os espíritos todos ficam lá na casa, no centro espírita, aqui fora não. Né? Aqui eu posso fazer o que eu bem. Daí ele chama, são os espíritas imperfeitos. Dizem compreender, mas não vivem. Eu lembro muito dessa parte do sepulcro caiado. Não sei se cabe bem, mas me vem imediatamente a imagem do sepulcro caiado que está na Escritura. Lindo e bonito por fora, por dentro. Aquilo que você já sabe. E há um outro e o terceiro tipo que o livro dos médiuns nos traz, que são os espíritas cristãos, que ele define da seguinte forma: os que não se contentam com admirar a moral espírita, que praticam e lhe aceitam todas as consequências. Os que não se contentam em admirar a moral espírita. Não basta apenas compreender, não basta achar que é bonito, é fundamental praticar e aceitar as consequências derivadas da prática da doutrina. Você acha que fazer o bem é molezinha, né? Não é. É difícil. Né? E há consequências para quem quer praticar o bem. E quais são as consequências? Caminhando já para uma das últimas reflexões. Qual é a consequência do conhecimento da verdade? A partir do estudo, a partir do exame da minha consciência. Eu digo que a principal consequência do contato e da compreensão, mesmo que relativa, da verdade, é que na nossa consciência individual se instala a necessidade, para não dizer a obrigação, mas a necessidade de viver esta verdade a cada momento. De não negligenciar a sua prática. Nelson Mandela tem um pensamento que eu acho muito bonito. Ele diz que santos são pecadores que insistem. Então a gente não pode, quando cair, ficar. Quando a gente cair, a gente tem que levantar de novo e tentar de novo. Porque a busca do aprimoramento moral, a busca da reforma íntima é algo diuturno, diário, constante, com quedas, tropeços e momentos de acerto. Nós não podemos, não devemos esmurecer diante das dificuldades. No Livro dos Espíritos, na sua questão 642, tem uma pergunta. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? É algo que a gente pensa, mas eu não fiz o mal. Eu nunca falei mal de ninguém, só tenho amigos. Basta isto? A doutrina diz que não. A resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Aquela palavra de conforto que nós não demos, que pode ter aprofundado uma crise de um irmão, eu sou responsável por não ter dito. Aquele apoio, aquela ajuda material ou moral que eu deixei, fiquei tímido, tive vergonha. Aquele chamado que era para ter sido dado ao irmão e eu me acovardei, eu posso ser responsável pelo mal daquilo, da consequência de uma decisão daquele meu irmão. Porque eu tive a oportunidade. E lembre-se que tem uma palavra muito simples, singela e profunda. E diz, no limite de suas forças. Eu não posso pedir a alguém que mais pode o mesmo tanto, ou de quem menos pode, o mesmo tanto de quem mais pode. Não posso.
Então, cada um de nós vai dar na medida das suas forças. Wellington, ok. E como é que eu sei qual é o meu limite? Onde é que está a verdade? Pronto. Meu irmão, não tem outro, mas não tem ninguém que pode dizer. Não tem ninguém que pode dizer o quanto que você pode dar. É só você. Não procure. Já foi. Não procure em ninguém para apontar o quanto você pode dar ou não. Às vezes, quem aparentemente mais pode, aparentemente, é o que mais necessita. Às vezes eu estava numa determinada situação, que eu não me recordo, e uma irmã fez uma determinada observação sobre um irmão que pedia, né? E na hora me veio, né, não veio uma voz, não, porque eu sou, né? Daqui a pouco estou ouvindo, não estou ouvindo. Me veio uma inspiração, e eu disse para a irmã, não, minha irmã, não fique chateada não, porque às vezes o irmão que pede é o que menos precisa. Ele é um instrumento para mim, para você, né? Para dar a ele um pouco de conforto moral ou um pouco de conforto material. Na questão 643, logo depois, também no Livro dos Espíritos, há uma pergunta: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de praticar o bem. O egoísta. Às vezes também o orgulhoso. Porque são os dois males que afetam a nossa humanidade, a todos nós. O egoísmo ou o orgulho? A pergunta, portanto, meus amigos, que a gente tem que fazer não é o mal que eu não fiz, né? Ou o mal que eu fiz. Qual foi o mal que eu fiz, Deus, para merecer isto, né? Porque fatalmente ele vai responder: meu filho, mal nenhum você fez. Mas olha quanto de bem você deixou de fazer. E isso conta na nossa contabilidade espiritual, né? Para finalizar a nossa reflexão, meus amigos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, diante dessa conversa muito simples. Ela não é simplória. Simples, né? De que lado você quer estar? Não sei se alguém já lhe perguntou isso, ou se você já fez essa pergunta. De que lado você quer estar? Eu comentava com um irmão espírita sobre esse momento histórico que nós estamos passando. Eu disse: rapaz, que bom que nós estamos passando por essa turbulência. Que bom quando a gente sai para fazer um trabalho e 10 vão, ou 10 vão dizer que vão, e só aparece um, ou não aparece ninguém. Que bom. Ó glória. Quem é da casa já sabe que é o ó glória, né? Ó glória. Porque é mais oportunidade de trabalho. Essa turbulência que nós estamos passando, que a gente vivencie essa turbulência de forma tranquila, firme, mas tranquila. Ó glória! Que a gente não entre em desespero. Então, de que lado a gente quer estar? No Livro dos Espíritos, na sua questão 932, tem uma pergunta que é bem interessante. E que nós, com certeza absoluta, se não fizemos, fazemos hoje e vamos fazer amanhã. Mas eu acho que todo mundo já se perguntou isso, né? Por que no mundo a influência do mal sobrepuja, é maior do que a presença do bem? Quem nunca perguntou isso? Acho que todo mundo. Mas por que é que o mal impera em cima do bem? E aí os irmãos dizem, dão um tapa a gente com todo carinho, respeito e admiração, né? Por fraqueza dos bons. Por fraqueza dos bons. E ele explica: os maus são intrigantes, audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, preponderarão. Frei Tito, Frei católico, tem um texto muito bonito sobre
um momento, né, de turbulência que a gente não é um momento de hoje. Não, foi um momento de hoje, foi de ontem, né? Há quanto tempo a gente não vive em turbulência no mundo, né? E ele conta ao finalzinho uma história de um cidadão que chegou e resolveu reclamar de Deus, como muitas vezes nós fazemos. Eu ainda faço, né? Talvez não faça nos moldes como eu fazia há 2 anos, mas em determinados momentos o meu pensamento, e é meu, reclama de Deus. E ele, esbaforido, né? Colarizado, reclamando de Deus. Deus, você não vê o caos que está o mundo? Pai matando filho, filho matando mãe, as famílias se desestruturando. Você não está vendo isso, não? Aí veio uma voz, né, de Deus, disse: tô, filho. Mas Deus, se você está vendo, você não vai fazer nada. Nós nos perguntamos assim, né? Deus, por quê? É a mesma pergunta. Por que comigo, né? Por que não é com o outro? O senhor não vai fazer nada. Aí Deus disse: mas meu filho, eu já fiz. Aí é que aumenta a raiva, né? Mas fez o quê, Deus? Você. Deus nos fez para poder cumprir aqui, nesse plano, a verdade que ele ensinou lá atrás, respondendo a um doutor da lei, de que os ensinamentos, todos eles, os profetas, se resumem em 2 mandamentos: amar a Ele, que tudo pode, tudo sabe, tudo dá a nós, acima de todas as outras coisas. Amar ao próximo, como? A si mesmo. Então nós somos essa joia rara que Deus criou. Aí eu faço o último link com a fala do Robson. Quem é que pode nos trazer a verdade? Uma pergunta. Nós. Quem pode nos ensinar a verdade? Nós. Quem pode viver a verdade? Opa, boa, obrigado. Nós. Não tem ninguém. Não é a casa que vai nos conduzir para o bem, não é a igreja, não é... Não. A salvação é uma ação individual, que necessariamente tem que ter uma perspectiva coletiva, né? Não posso pensar apenas no meu, porque senão eu falto com a caridade. Permitam fazer 3 perguntinhas, pode ser? Para não terminar tão assim, down, né? Triste. Quem quer um mundo melhor? Opa, eu já vi braços levantando com mais força. Quem quer evoluir espiritualmente nessa encarnação? Eu levantar o braço de novo, só porque eu estou respondendo, mas não é obrigação. Quem quer trabalhar para isto? Esse levantado de braço não seja só por conta da minha brincadeira aqui, mas que ela seja, como tem sido para mim, diariamente, uma tomada de decisão. Eu tento me salvar, eu tento me aprimorar a cada dia. O que eu fiz ontem já não me conta mais. A cada dia. Ao dormir, agradecer pelo dia e pedir pela noite. Porque nós descansamos o corpo. O espírito, né, está no mundo afora. De dia, ao despertar o corpo, tome e reza de novo. Eu rezo, faço a minha prece novamente. Prece espontânea. A minha prece novamente. Para agradecer a noite e agradecer o dia que se apresenta e pedindo a Deus que me conceda 5 graças. Paciência com os outros, mas também comigo. Resignação. Coragem para enfrentar os desafios e mudar o que precisa ser mudado em mim. Humildade para ser submisso à vontade de Deus. E humildade para tratar com aqueles que são diferentes comigo. E eu peço consciência, que me gera a oportunidade de ter contato com os meus desejos
pensamentos, palavras e atos. Aí ao longo do dia, quando me lembro, eu peço de novo a intervenção do meu Deus para, pelo menos quando for dormir, eu passo de novo a minha oração. Meus amigos, eram estas as palavras e reflexões de alguém que vem refletindo sobre isso e tentando pôr ao longo da minha trajetória, enquanto estou por aqui, ser não exemplo, nem é ser referência, mas ser mais um trabalhador da seara. A seara do Senhor nos convida cada um de vocês para um trabalho. A cada um de vocês. E cada um pode, na medida do seu esforço, na medida da sua força, colaborar com a construção e a edificação de uma seara de paz, amor e caridade. Muito obrigado pela atenção.